livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. Eu vou ler, mas eu vou colocar aqui no contexto. 2 Reis, capítulo 6, 16 e 17. Então o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Elias orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Essa história é muito interessante. O contexto dessa história é que Eliseu, como profeta, ele tinha, de Deus, ele fazia com que tudo que o rei planejava, tudo que o rei programava em uma guerra contra Israel, então ele dizia assim: nós vamos para esse caminho, vamos ficar ali, vamos fazer isso. Deus revelava a Eliseu, e Eliseu contava para o rei de Israel, e aí não acontecia aquilo, porque como se alguém tivesse infiltrado ali no exército do rei e dissesse para o rei. E isso aconteceu várias vezes. E aí o rei chegou e disse assim: tem alguém aqui que é espião, então quero saber. E aí o pessoal disse assim: não, ninguém é espião aqui. É que tem um profeta, que tudo que o Senhor fala, Deus revela para ele. Ele disse: então vamos pegar esse cara. Então o contexto é esse. Então o rei vai lá, manda o exército todo pegar Eliseu. E aí o contexto desse texto é: o auxiliar de Eliseu sai para ver, e tem aquele exército para pegar Eliseu. E Eliseu, interessante, faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. E por causa dessa oração, Deus abre os olhos do servo, e o servo olha espiritualmente. O servo o quê, gente? Olha espiritualmente. E percebe algo completamente diferente. Hoje eu quero falar sobre andar pela fé. Se tem algo na minha vida e na sua vida que tem que crescer, se chama fé. Ok, pastor, mas a Bíblia diz que 3 coisas vão permanecer, assim, estão aqui e vão subir. Vai ter lá no céu o quê? Amor, esperança e fé. Interessante, gente? O livro de Coríntios fala lá que todas as coisas vão passar, mas 3 permanecem. Assim, eu vou chegar lá para Jesus assim: Jesus, por que a gente precisa de fé aqui? Por que a gente precisa de esperança? Por que a gente, assim, é interessante, gente. Fé, vai precisar de fé, inclusive no céu, está na palavra. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 13, o último verso. Ok, Paulo fala que o amor é o maior dos 3, mas isso não quer dizer que fé não seja menos importante. Se tem algo que eu e você, nós precisamos ter e aumentar cada vez mais, é fé. É fé, gente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Andar pela fé vai exigir olhos espirituais. E quem sabe é essa oração que eu e você a gente precisa fazer hoje, e vai mudar completamente a minha vida e a sua vida. Feche os teus olhos e pede para Deus, diz assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Sério, gente, se isso for importante para você, feche os teus olhos e faz uma oração a Deus, diz assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais. Ok, olha aqui para mim, gente. Porque olhos espirituais sempre vai olhar no aspecto eterno.
Olhos carnais sempre vai olhar o transitório, olhos espirituais sempre vai nos levar na dependência de Deus. Olhos carnais vai ser o quê? Autossuficiência, você tem que dar seu jeito, você tem que ter força. Os olhos espirituais exigem o quê? A palavra de Deus. Os olhos carnais, o que os outros falam, o que eu sinto, o que eu estou passando. Os olhos espirituais nos levam a ter fé. Os olhos carnais é sentimento, os olhos espirituais. Nem sempre nós somos o quê? Nós somos, nem sempre somos convidados, ou seja, Deus intervém, Deus coloca a mão dele, Deus tem ali algo para mim e para você. Os olhos carnais é humano, é completamente humanidade. Os olhos espirituais precisam ser o nosso normal, gente. Os olhos espirituais trabalham no espírito, os olhos carnais é no sentimento. E olhos espirituais traz maturidade. Por isso que quando tempo atrás eu lendo essa história, e uma oração tão pequena, mas tão profunda, Eliseu pede a Deus: Senhor, abre os olhos dele. Sinceramente, como seu pastor, eu peço a Deus: Senhor, abre os olhos da minha irmã, abre os olhos do meu irmão. Senhor, meu Deus, ó Pai, eu oro para que ele veja espiritualmente, eu oro para que ela caminhe espiritualmente, eu oro para que essa igreja, eu oro por você que está conosco aqui, os teus olhos sejam espirituais. Deus, abre os teus olhos espirituais, não apenas a visão, não apenas enxergar, mas eu oro hoje à noite por olhos espirituais. Porque, gente, vai exigir de mim e você, eu e você, para a gente, saber que Deus é que tem o controle da minha vida, vai exigir olhos espirituais. Com olhos espirituais, nós vamos ter a certeza de que é Deus que tem o controle da minha vida. Deus é que tem o controle da minha vida. E pode ser apenas uma frase. Olhos carnais é apenas uma frase. Olhos espirituais vai exigir, olhos espirituais, ele tem a garantia de dizer o seguinte: eu sei que é Deus que tem a última palavra na minha vida. Eu sei que estão falando isso, eu sei que tem esse diagnóstico, eu sei que essa é a realidade, eu sei que nos olhos carnais é isso que está atestando. Mas sabe de uma coisa? Quem tem o controle da minha vida é Deus. Quem tem controle da minha vida é Deus. E só olhos espirituais faz com que eu e você, a gente tenha e ande nessa confiança de que Deus é que dirige a minha vida, Deus é que governa a minha vida, Deus é que conduz a minha vida, Deus é o Pai da minha vida, Ele é que é o dono da minha vida. Ele é que é o dono da minha vida. Salmo 25, 12 a 14, eu amo esse texto. Ele diz assim: quem são esses que temem ao Senhor? Deus o instruirá no caminho que deve seguir. Viverão em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. E o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Me desculpe estar sempre dizendo, eu amo histórias que nos inspiram a confiar em Deus. Eu amo histórias na Bíblia que nos levam a aumentar a nossa fé. Uma das histórias que eu amo ver na Bíblia é aquela história de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles são lançados ali na fornalha por não querer adorar ao Deus, né, do rei, e eles são amarrados, são colocados, e o rei determina e fala para ele e tal, e eles chegam e dizem assim: o rei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quiser, a gente vai morrer. Mas se Deus não quiser, a gente não vai morrer. Então não é o Senhor que está determinando o que vai acontecer conosco. Para a gente
Nós andamos pela fé. Quem tem o controle da nossa vida é Deus. Gente, e tinha fogo ali, eles estavam para ser lançados da fornalha, mas quem tem olhos espirituais tem a certeza diante de uma situação que todo mundo está dizendo quem tem um controle da vida, todo mundo dizendo quem tem um controle de vida ou morte é o rei, todo mundo dizendo, olha, o rei está mandando para a fornalha, e eles, pelos olhos da fé, dizem assim, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. E se Deus não quiser nos livrar, eles dizem, mesmo assim, nós não vamos nos curvar. E aí o que é que aconteceu? O rei ficou furioso. No sentido de que, qual foi a resposta, a reação do rei? Tem noção não? Eu é que mando, eu é que vou fazer você morrer, eu é que determino. E o rei mandou assim, aquece cada vez mais, bota, já tem fogo aqui, bota mais aí. E vocês sabem da história. Vocês sabem da história. Ei, gente, porque quando a gente caminha pela fé, vai nos dar uma garantia de que Deus tem um controle da nossa vida. Você pode dar glória a Deus. Por isso que eu oro pela sua vida. Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. E aí, se Deus tem um controle da minha vida, vai exigir olhos espirituais, vai exigir andar pela fé. O quê? Que todos os acontecimentos da minha vida fazem parte do plano maior de Deus. Vai precisar de fé, meu irmão. Vai precisar de fé, vai precisar que eu e você estejamos sempre pedindo a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, abre os meus olhos espirituais, Senhor, porque Deus tem o controle da minha vida, mas abre os meus olhos espirituais diante dessa situação de que todos os acontecimentos da minha vida fazem parte do plano de Deus. Está na palavra de Deus, Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero chamar a atenção aqui, Romanos 8, 28, você que está anotando, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e dos que foram chamados segundo o seu propósito. Fala comigo, gente, juntamente. Em outra tradução, conjuntamente. Não é um. A gente vai precisar de olhos espirituais para perceber que não é uma coisa que acontece na nossa vida que vai determinar que aquele acontecimento realmente é o fim da minha vida. Mas olhos de fé, olha, andar na fé, aumentar a nossa fé, a gente vai perceber, eu não estou entendendo esse aqui, mas eu vou confiar de que Deus vai pegar esse, vai pegar o outro, vai pegar o outro, vai pegar o outro. Eu não sei como é que Deus, gente, eu não sei como é que Deus faz, mas você sabe muito bem. Você sabe que teve situações na sua vida que naquele momento você dizia, eu não estou entendendo nada. Naquele momento, a gente, de forma humana, diz assim, meu Deus, onde é que está Deus nessa situação? Naquele momento a gente diz assim, como se, porque somos humanos, a gente diz assim, parece que Ele perdeu o controle da minha vida. Mas você sabe, eu sei que você sabe, muita gente aqui percebeu que tem situações que aquele momento você não entende nada, mas depois a coisa vai, depois junta com outra coisa, 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 e quando determinado momento você olha para trás e diz assim, meu Deus, como é que eu cheguei nessa situação? E você olha para lá, você diz, como é que Deus me tirou aqui? Olha, aonde eu estou, só é possível, aonde eu estou, a condição que eu estou, é muito melhor. E aí você diz assim, como é que pode? Eu não estava enxergando, porque quando eu olho o que aconteceu comigo, e o que está acontecendo comigo hoje, só pode ter sido Deus. Quem já experimentou isso, diga glória a Deus, glória a Deus. Olha, é só a fé, gente, para crer
que Deus transforma o que? Decepção em que? Testemunho. Lágrima em vitória. Queda em o quê? Em fazer você se levantar com autoridade. Só Deus faz isso na minha vida. Dor em quê? Em alívio para outras pessoas. Só Deus, e eu e você. Gente, hoje é uma palavra. Hoje é algo que Deus está falando. Filha, sabe o que é que você precisa? Aumentar a sua fé. Sabe o que é que você precisa? Andar em fé. Sabe o que é que você precisa? Olhos espirituais para ter a certeza, tranquilizar o seu coração de que Deus é a única. A última palavra é de Deus. Deus tem o controle da minha vida, mas também tudo o que acontece na minha vida, Deus vai transformar, Deus vai fazer. Eu não sei qual é a química de Deus, eu não sei qual é a física de Deus, mas pelos olhos da fé a gente crê que o quê? Que Deus conjuntamente, Ele vai pegar tudo e vai fazer com que no final a gente possa dar glória a Deus. Você pode dar aleluia, glória a Deus por isso, amém, pessoal? Vai precisar de fé, gente. Vai precisar de fé. Para quê? Para a gente guerrear as guerras espirituais e vencer os ataques espirituais. Vai precisar de Deus, gente. Guerrear e vencer os ataques espirituais. Efésios capítulo 6, versos 10 a 13. Sim, finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem vencido tudo. Olhos espirituais, gente, andar pela fé. Para quê? Para guerrear e vencer os ataques espirituais. Com certeza você já tinha me ouvido falar, eu não acredito que tudo, João Vitor, é o diabo. É uma topada, uma coisa assim, é o diabo. Mas também nós não podemos subestimar, nós não podemos dizer que não existe. Não, existe uma guerra espiritual, a guerra espiritual é real. Enxergar de onde vem, contra-atacar espiritualmente, perceber, olhar de forma espiritual. E quem sabe o que está acontecendo na sua casa exige olhos espirituais e postura espiritual. Quem sabe a situação que você está passando exige olhos espirituais e postura espiritual. Quem sabe situações financeiras, de saúde, exige olhos espirituais e o que? Postura espiritual, ataque espiritual. Nós temos uma guerra, gente. Reino de Deus não é algo que é feito, tá certo, com a força humana, com a estratégia humana. Não, é espiritual. Você acha que o inferno está satisfeito com esse grupo de pessoas, não apenas aqui na CC Videira, quantas igrejas hoje ao redor do mundo aqui estão reunidas buscando a Deus? Você acha que Ele está satisfeito, gente? Quantas pessoas online, campos online funcionando, quanta gente, você não acha que tem uma guerra espiritual? Mas a notícia boa é que Jesus Cristo é maior. A notícia boa é que há anjos ao nosso favor. A notícia boa é que eu e você nós temos autoridade espiritual. A notícia boa é que em Cristo Jesus nós somos vencedores. A notícia boa é que nós estamos aqui também para destruir as obras do diabo. A notícia boa é que você precisa se levantar de forma espiritual e ter uma visão espiritual. Porque senão, caso contrário, o que é que vai acontecer? Se nós não tivermos
olhos espirituais, postura espiritual, conhecimento espiritual, a gente vai achar que o diabo é maior do que Jesus. Mas para muita gente parece que é. Para muita gente, não, mas para muita gente é. Ai, pastor, o que é que eu faço? O quê? Aí eu sonhei o cão me perseguindo. Você o quê? Sonhei. Ai, sonhou. E o que é que significa isso? Comeu muito perto da noite, deve ter passado mal. Pode ter sido isso. Entendeu? Assistiu um filme que não deveria assistir, e aí começou a sonhar com isso. Deve ter muita coisa. Mas pode ser que seja um ataque. E deixa eu te falar uma coisa. Aí a pessoa acorda, passa 3 dias em depressão, porque teve um sonho. São olhos carnais, gente. Brincadeira à parte. Brincadeira à parte. São olhos carnais. Olhos espirituais vão o quê? Seja real, seja um aviso, seja um sonho. Sabe de uma coisa? Senhor, obrigado porque o teu sangue está sobre a minha vida e a proteção do sangue do Senhor. Há poder no teu nome, há poder no nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. Olhos espirituais vai o que? Fazer com que a gente tenha postura espiritual, ação espiritual, venha contra-atacar espiritualmente, vai exigir: Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, Senhor meu Deus, abra os meus olhos, rapaz. A gente precisa, precisa para guerrear e vencer os ataques. A gente precisa andar na fé, a gente precisa de olhos espirituais. Para quê? Para orar de forma eficaz, gente. Orar de forma eficaz, de forma estratégica. Tem algumas orações na Bíblia, vale a pena depois você fazer uma pesquisa, quais são as orações da Bíblia. Tem orações maravilhosas, gente. A de Moisés, que está ali, Josué está guerreando, ele fica ali no monte, orando a Deus, com e Arão. Sim, há orações, tem algumas orações que eu e você, nós precisamos receber de Deus e abrir a nossa boca, e o que? E a gente vai ver o mover de Deus, mas vai exigir o quê? Olhos espirituais. Olhos espirituais. Já pensou? Gente, parece coisa de doido. Quem vê aquela figura ali, Moisés, e ali um segurando aqui, outro segurando ali, o pessoal passando, diz assim: que é esse doido aí, fazendo o que isso aí? Olhos carnais, olha um homem e 2 segurando um do lado do outro. Olhos carnais, olha desse jeito. Olhos espirituais assim: tem algo acontecendo no céu, tem algo se movendo no céu, tem algo. Gente, é porque não dá para contar as coisas loucas que eu fiz, entendeu? E que você diz assim: meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou contar uma para vocês. Posso contar uma? No começo dessa igreja, tá certo? A igreja era ali. E Deus disse assim: Costa Neto, dá uma volta ao redor da igreja. Isso nós estamos falando. A igreja tem 25 anos, estou colocando aí 18 anos, 20 anos atrás. E Deus falou assim para mim: não convoca a igreja, chama pessoas específicas, porque vai ser noite de batalha. E aí eu chamei algumas pessoas e disse assim: gente, Deus falou para a gente rodar isso aqui todinho. E 20 anos atrás, gente, não tinha condomínio, era mata, era todinho. E aí
sei lá, 30, 40 carros. Eu disse assim, todo mundo vem de carro, meia-noite, a gente se encontra na porta da igreja, todo mundo compra 1 litro de óleo, quem quiser comprar mais, e aí a gente diz, olha, nós vamos sair em fileira, abre a porta do carro, derrama o óleo e vamos clamar salvação, e vamos clamar que a igreja chegou e o reino de Deus chegou. Nós vamos guerrear espiritualmente. E começamos a rodar as ruas. Gente, agora, aí a gente passava e os vigias olhando. Porta aberta, óleo caindo e falando em línguas. Nós amarramos, declaramos, e óleo, e 40 carros entrando, saindo, olhos carnais, carro, um monte de doido, derramando óleo, entendeu? E deixando de dormir, porque deviam estar dormindo. Mas olhos espirituais, o céu está se movendo, o céu está se movendo, o céu está se movendo, o céu está se movendo. E na maioria, né, o maior tempo que nós passamos foi onde hoje está estabelecido o Instituto Vida Videira. Qual é a oração que vai mudar a tua casa? Qual é a oração que vai mudar a tua realidade? Qual é a oração que vai mudar? Que vai mudar, gente. Agora, vai exigir o quê? Olhos espirituais. Vai exigir olhos espirituais. Não vou contar, não, vou contar. Não, vou não. Você não vai acreditar, não. Você não vai acreditar, não. Um dia eu estava dormindo, a neném acordou com uma dor de cabeça. Amor, pelo amor de Deus, eu estou morrendo de dor de cabeça. Amor, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu acordei aquilo de meu grogue, e algo no meu espírito diz assim: pega um pano e amarra na cabeça dela e ora. Que eu jogava tênis, né? Aí eu disse assim, bota o negócio de tênis na cabeça dela e ora. Rapaz, eu botei rondinelle na cabeça dela e orei. E fui dormir. Gente, passou. Pastor, essa fita tinha poder. Não, gente, são olhos espirituais. Algo que eu e você, nós precisamos fazer. O problema, sabe o que é? Que as pessoas começam a colocar o poder no óleo, o poder na roupa, o poder na cadeira, o poder. Não, há poder no nome de Jesus, há poder na palavra de Deus, há poder. Como é que ele faz? Eu não sei. Mas olhos espirituais vai fazer com que você tome posições estratégicas que o céu entende, a terra não entende, e nós não vamos fazer para agradar a terra, nós vamos fazer com aquilo que o céu fala. Qual é a oração que eu e você, o céu está esperando, Wendel, para as coisas acontecerem? Eu fico pensando, João Vitor, Eliseu poderia ter pensado, né? Ter olhado e dizer assim, eu sei que Deus está aqui. E assim, coitado. Ao invés de orar, Eliseu podia dizer assim, coitado dele. Mas Eliseu andava pela fé. E aí ele diz, Senhor, abre os olhos. Gente, quem sabe é essa oração, quem sabe é isso que você vai levar hoje, assim, Senhor, meu Deus, eu vou aumentar a minha fé. Para quê? Para eu orar de forma estratégica, para eu orar em favor da minha família, orar em favor dos meus amigos, amém, pessoal? Olhos espirituais,
olhos espirituais. Eu vou precisar andar pela fé. Para quê, gente? Para viver na dimensão do céu. Porque a dimensão realidade do invisível, lugar onde as coisas espirituais acontecem. Dimensão espiritual. Você veio para a igreja, isso aqui é a igreja, gente. Nós estamos tratando de coisas espirituais. Nós estamos falando de princípios bíblicos. Nós estamos falando de histórias da palavra de Deus. Se você veio para a igreja, então nós estamos falando de coisas espirituais. E a gente precisa ser essa igreja que caminha no Espírito, que caminha pela fé, que caminha na palavra de Deus, porque senão vai ter ansiedade, senão vai ter medo, não vai ter confusão na nossa cabeça. E você veio hoje, quem sabe essa resposta de Deus, eu vou abrir os teus olhos, para que você ande na dimensão do céu. Apocalipse capítulo 4, verso 1, a experiência de João, eu oro para que seja a sua experiência. Apocalipse 4, 1, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois dessas coisas. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, ó Pai, leva a tua filha, Senhor meu Deus, a níveis espirituais. Ó Deus, ó Pai, eu oro, Pai, ó Deus, ó Pai, eleva o teu filho, Senhor, essa dimensão. Ó Deus, que os olhos serão abertos, ó Pai, espiritualmente, Pai. Ó Deus, Senhor meu Deus, ele vai entender o que Deus quer. Ele vai entender como Deus está querendo agir. Ó Deus, ela vai entender que o Senhor está no controle. Eu oro, Senhor meu Deus, ó Pai, leva a tua igreja a esse nível espiritual. Leva a tua igreja a esse nível espiritual, Pai. Ó Deus, Senhor meu Deus, ó Pai, nos levanta, nos eleva. Espírito de Deus, eu oro, Pai. Ó Deus, olhos espirituais receba em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ei, a Bíblia está repleta, gente, de exemplos de pessoas que andaram em outra dimensão. Outra dimensão. Enoque andou em outra dimensão. E já não era, porque Deus o levou. A forma como Abraão viveu, reagiu, é só quem tem olhos espirituais. Deixar tudo, ir para um local que não sabia o que ia acontecer, não sei. Quando é que eu vou voltar? Também não sei. E como é que vai ser? Também não sei. Abraão, não sei de nada. Não, mas eu sei de uma coisa: Deus está comigo. Deus está comigo. A gente olha a história de Noé construindo aquela barca. É coisa de gente doida. É igual, João, você tem um projeto de fazer prancha e vender prancha no deserto do Saara. O que é que você está fazendo? Não, é uma fábrica de prancha. Para quê? Para surfar. O que você quer Saara, meu? Você quer deserto. E Deus diz assim. E aí, Deus é Deus, e naquele lugar, tá certo, o único que tem prancha é tu. Sim, o projeto que Deus leva a Noé é só quem o que está noutra dimensão, gente. Noutra dimensão. E para andar noutra dimensão, e não é imaginação. Não é coisa inventada. Não, é a dimensão do céu. Na dimensão do céu a gente vai viver mais tranquilo. Na dimensão do céu a gente vai ter mais alegria. Na dimensão do céu a ansiedade vai acabar. Na dimensão do céu a escassez vai acabar. Na dimensão do céu. Quem sabe a oração
hoje é: Senhor, abre os meus olhos, e Deus te levar a essa dimensão espiritual, dimensão da palavra, de promessas que Ele tem na sua vida e de quem você é. Enxergar, gente, vai precisar de fé para enxergar as estações da minha vida, as estações da sua vida. Enxergar na perspectiva humana, é ansiedade, é vaidade, é tristeza, é preocupação, projetos terrenos, problema. É enxergar espiritualmente, é expansão, é perceber que é estação, é abrir-se para a transformação, é reagir de forma espiritual, emoções sob controle, é entender. E quero terminar dizendo que andar pela fé vai exigir a revelação da palavra de Deus, vai exigir que eu e você, a gente ande pela fé. Revelação da palavra de Deus. Deixa eu colocar algo para você. A palavra de Deus, o poder da palavra de Deus não é quando ela é explicada. O poder da palavra de Deus é quando ela é revelada. Eu posso explicar para você o Salmo número 1. Eu posso explicar para você o Salmo 23. Eu posso explicar para você como é que Moisés escreveu o Salmo 90. Eu posso até explicar para você, mas vai mudar tudo quando você lê o Salmo 23 e não for a explicação do Costa Neto, mas for o que Deus falou comigo. Quando essa palavra, quando você lê, você diz assim: rapaz, isso aqui foi para mim. E a pessoa diz assim: mas isso aqui, não, você não está entendendo nada. Não foi essa explicação, não, foi algo que Deus colocou no meu coração, e eu vou viver isso aqui eu vou me agarrar. Meu irmão, revelação é algo que transforma completamente a nossa vida. Explicação pode nos ajudar, revelação nos transforma. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho absoluta certeza que essa experiência você teve. Teve muita coisa aqui que você diz assim: eu já ouvi falar, mas eu nunca ouvi dessa forma. Olha, quando eu li, Deus falou comigo. Sinceramente, que textos ou algum texto que você leu que as pessoas explicaram de outra forma, mas Deus mostrou para você e algo transformou o seu coração? Levanta a sua mão, pastor, já tive essa experiência. Você lê e diz assim: nunca ninguém falou isso para mim, mas quando eu li, eu entendi completamente. Entendi completamente. E vai exigir o quê? Vai exigir andar pela fé, gente. Olhos espirituais, ação do Espírito Santo de Deus, ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero convocar, dizer assim: ei, ora mais, vai para a presença de Deus, jejua mais, se entrega mais, abra teu coração, investe em intimidade com Deus. E a gente vai orar aqui para, assim, você nascer de novo, para que você receba olhos espirituais, você fazer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus Cristo já é Senhor e Salvador da tua vida. Anda, aumenta, ei, faz com que a tua fé possa aumentar cada vez mais, porque a gente vai perceber que Deus tem a última palavra na minha vida, de que todas as coisas contribuem. A gente vai se levantar de forma ousada, e a gente vai vencer as batalhas espirituais. A gente vai compreender mais sobre que orar de forma estratégica. A orar, eu digo uma coisa, que tem conversas que a gente tem com Deus, que a gente acha
que foi uma conversa, Deus levou como oração. Tem uma frase que você diz que Deus pega como oração. Gente, eu oro por uma igreja que entende de entrar no reino espiritual, orando, jejuando. Assim, meu desejo é que essa igreja cada vez mais seja uma igreja realmente dirigida pelo Espírito Santo, mulheres que entendem oração, homens que realmente investem em tempo com Deus. Eu oro para que cada vez mais seja a sua vida.